A morte, o limite final da existência humana. Um momento inevitável que nenhum homem, por mais rico, sábio ou poderoso, consegue evitar. Mas o que acontece depois? Quando o coração para de bater, quando os olhos se fecham e o corpo é dividido ao pó da terra, para onde vai a alma? Muitos acreditam que tudo termina aqui. Outros dizem que a alma simplesmente dorme, mas a Bíblia, a palavra de Deus, revela uma verdade muito mais profunda e mais assustadora. Hoje, você vai descobrir o destino da alma dos infiéis, aqueles que viveram sem fé, sem arrependimento e sem Cristo, e também o que realmente acontece com o corpo, a alma e o espírito no momento em que a vida se apaga. O ser humano, corpo, alma e espírito. Em Eclesiastes capítulo 12, versículos 6 e 7 está escrito: antes que se quebre o cordão de prata, e se despedace o vaso de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Essas palavras descrevem o momento exato da morte. O cordão de prata representa o elo entre a alma e o corpo. Quando ele se rompe, a vida terrena chega ao fim. O corpo, feito do pó, retorna ao pó, mas o espírito que veio de Deus volta a Deus que o concedeu. E a alma? A alma é o centro da nossa consciência, da nossa identidade e vontade. Ela permanece viva após a morte. Ela sente, lembra, deseja e reconhece. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, Paulo confirma: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 3 partes, um só ser. O corpo, instrumento físico. A alma, sede das emoções e da mente. O espírito, a conexão com Deus. Quando o corpo morre, o espírito se separa e a alma segue seu destino eterno. O destino dos justos e dos infiéis. A Bíblia revela que existem 2 destinos após a morte. Um para os que creram e o outro para os que rejeitam a verdade. Em Lucas capítulo 16, Jesus não conta uma parábola simbólica. Ele descreve uma realidade espiritual. O homem rico vivia em luxo e ignorava o pobre Lázaro, que sofria à sua porta. Mas ambos morrem. Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, um lugar de consolo. Já o rico, no Hades, ergueu os olhos estando em tormento. Lucas capítulo 16, versículo 23. Ele clamava por uma gota de água, mas era tarde demais. Ali não havia misericórdia. Ali o tempo de arrependimento havia acabado. Essa passagem mostra que a alma do ímpio não deixa de existir. Ela permanece consciente, sente dor e carrega lembrança. O inferno não é um símbolo, é um estado real de separação eterna de Deus. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 15 está escrito: e aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O Hades é temporário, o local onde as almas dos infiéis aguarda o julgamento final, mas o lago de fogo é eterno, o destino final da condenação. A consciência da alma no além. Mas há quem diga: a morte é o fim. Mas as escrituras dizem o contrário. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, João vê as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus, clamando sobre o altar, dizendo: até quando, Senhor santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue? Essas almas sabem quem são, lembram do que viveram,
conversa com Deus e aguarda o juízo final. A alma não dorme, ela desperta para o que semeou em vida. O justo desperta para o descanso, os infiéis para o tormento. Jesus disse em João capítulo 5, versículo 28 e 29. Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que fizeram bem para a ressurreição da vida e os que praticaram mal para a ressurreição da condenação. Cada alma, cada pessoa será ressuscitada, umas para a glória, outras para o tormento eterno. A sentença dos infiéis. O destino dos infiéis não é apenas o castigo, mas a separação eterna da presença de Deus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, Paulo diz: os quais padecerão eterna perdição diante da face do Senhor e da glória do seu poder. O inferno é o oposto de tudo que Deus é. Deus é luz, o inferno é trevas. Deus é paz, o inferno é tormento. Deus é presença, o inferno é solidão. E o mais terrível é que a alma ali não morre. Jesus advertiu em Marcos capítulo 9, versículo 48, descrevendo o inferno como um lugar onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Essas palavras significam consciência eterna. A alma recorda o que rejeitou, o que zombou, o que negligenciou. O rico de Lucas 16 pediu que Lázaro voltasse à terra para avisar seu irmão, mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, a oportunidade está agora. O julgamento final. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, Salomão conclui o livro com uma verdade inegável, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e tudo até o que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Nada passa despercebido, nada fica oculto diante de Deus. Cada palavra, cada pensamento e cada ação serão revelados. No tono branco descrito em Apocalipse capítulo 20, os mortos, grandes e pequenos, se apresentarão diante do juiz da terra, diante do juiz de toda a terra. Livros serão abertos, e entre eles o livro da vida. Aqueles cujos nomes não estiverem escritos ali serão lançados num lago de fogo. Esta é a segunda morte, o fim absoluto da esperança. A esperança dos vivos. Mas, enquanto há vida, há esperança. Em João capítulo 3, versículo 16 está o coração do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A alma dos infiéis caminham para a perdição, porque rejeitou o único caminho de salvação, Jesus Cristo. Ele mesmo disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe salvação fora de Cristo. Nem boas obras, nem religião, nem filosofia podem salvar uma alma. A única porta é o arrependimento, é a fé em Jesus. Hoje, Deus está chamando. Enquanto o cordão de prata não se rompeu, enquanto o fôlego ainda está em seus pulmões, há tempo de mudar o destino final da sua alma. A morte não é o fim, é apenas a passagem para a eternidade, para o descanso ou para o tormento. O corpo volta ao pó, o espírito retorna a Deus e a alma segue o destino que escolheu durante a vida. Seja sincero consigo mesmo. Se a morte batesse em sua porta hoje, para onde iria a sua alma? Pense nisso, porque cada batida do seu coração é uma contagem regressiva para a eternidade. Aqui no canal Entre Anjos e Demônios, os mistérios do mundo espiritual revelados à luz da Bíblia. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para os próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos, colegas e irmãos para que ele aprenda mais um pouco sobre a alma. E até a próxima. Bye bye. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém.